Estamos no ar com os assuntos mais discutidos de forma dinâmica e bem-humorada. Meu nome é Pedro Monteiro, é um prazer contar com a sua presença. No programa de hoje discutiremos um pouco sobre religião, dentre elas o cristianismo. A religião está com os homens desde a época pré-histórica. Ela é um conjunto de práticas e teorias. A religião também significa busca pela fé e pela verdade. Todas as religiões possuem diferentes ideologias e fundamentos. A maior parte delas busca falar de onde e para que viemos ao mundo. O cristianismo é a crença mais predominante dos mundos de hoje. Tem como base os ensinamentos e fundamentos de Jesus Cristo. Mas qual é o verdadeiro significado do cristianismo? Afinal de contas, o que é ser cristão? Para falar mais um pouco sobre isso, temos a presença dele, conferencista internacional e pastor Samuel Gonçalves, que vai falar um pouco mais com a gente sobre cristianismo hoje. Mas antes de começar a nossa entrevista, não deixe de conferir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/programa Gerações, onde você pode estar acompanhando as notícias do nosso programa. Deixe lá sua dúvida, sugestão ou crítica e também, caso você tenha perdido alguma entrevista ou queira ver de novo, lá você pode conferir o nosso canal no YouTube. Então, bora começar! Pastor Samuel Gonçalves, muito obrigado por ter reservado um tempo para poder vir aqui falar com a gente, pastor. Nada, meu amigo. A gente vai falar um pouco sobre questões do cristianismo hoje, para poder discutir, para o pessoal que está nos assistindo ter uma noção mais do cristianismo sem ser aquela coisa que o pessoal escuta na rua. A gente vai explicar um pouco mais sobre o que a gente acha do cristianismo. Quando que você se viu sendo pastor? Afinal, o que é ser um pastor, Samuel? Eu nasci num lar evangélico, né? E eu já desde muito novo, muito apaixonado pela palavra de Deus, pela igreja, eu já tive a influência da minha avó, que tem 92 anos, viva até hoje, sempre trabalhando em prol do evangelho. E ali eu fui crescendo do lado dela, minha mãe me ensinando o caminho da casa de Deus, né? E aí passa a ser resultado de uma caminhada. Com 10 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, com 12 nas águas, e despertou em mim o desejo da obra de Deus, né? Você tem até uma história, né, de quando você foi batizado, né, você orou por quantas horas mesmo na igreja, que você chegou na igreja, voltou para casa falando línguas, né? Eu orei por mais de 6 horas. 6 horas? Nossa. Muitas pessoas, quando escutam cristianismo, as pessoas já pensam em doutrinas, né, em religião vertente do cristianismo, catolicismo, protestantismo. Mas o que é verdadeiramente ser um cristão? Qual é a concepção de ser cristão? Cristianismo, a melhor definição, o Senhor Jesus Cristo explicou no capítulo 3 do Evangelho de São João. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Cristianismo não é um templo. Um templo é de alvenaria. Cristianismo é caráter. Cristianismo é lealdade, fidelidade. Cristianismo é a palavra ser sim, sim e não, não. Cristianismo é a pessoa seguir a palavra de Deus. Tirando isso, o resto é religião. Porque o cristianismo não é uma religião. Religião é o ópio do mundo, já dizia Karl Marx. Cristianismo é tudo aquilo que é a contramão do mundo. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Jesus Cristo veio abrir uma porta para que o homem pudesse ter acesso a Deus. E acesso a Deus só se o homem for um bom caráter e seguir a palavra de Deus. Então, fora isso, ser cristianismo tem a ver com o caráter da pessoa. Cristianismo é novo nascimento. Deixar as práticas erradas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as práticas velhas, os pensamentos velhos se passaram e tudo se fez novo. Esse tudo é uma vida reta diante da sociedade, da igreja, da família, na palavra de Deus, pautado na palavra de Deus. Você é presidente da Comissão Nacional da Juventude da Assembleia de Deus no Brasil, do Ministério da Madureira. Você acha que a atual geração cristã está indo bem, está progredindo?
O Brasil tem uma geração de jovens cristãos extremamente apaixonados pelo Evangelho, né? Algumas denominações um pouco abertas demais, não é? Mas não é culpa também da juventude. São de líderes ou pseudos líderes, não é? Mas, olhando a grosso modo, nós temos uma juventude, uma geração muito abençoada no Brasil, não é? Que está a todo momento dizendo eu quero é Deus, né? E buscam a Deus através de retiros, de encontros, culto nas igrejas, né? Então, o Brasil, em relação à juventude cristã, está indo bem. Indo bem. É uma juventude de vigília, é uma juventude de congressos, é uma juventude que não mede esforço para estar na casa de Deus. Isso independente da denominação que for. Você falou agora que tem muitos ministérios que estão liberais demais, né? Porque assim, a igreja, um tempo atrás, na Assembleia de Deus, há décadas atrás, a gente tinha uma assembleia assim, mais conservadora, né? Era onde as mulheres usavam saia até os pés, onde só um homem podia pregar, todos os homens iam de terno para a igreja. Hoje a gente não está mais com essa cabeça, a gente já está um pouco mais aberto. Mas você acha que a igreja ficar liberal demais, isso pode ser ruim para a igreja, se ela se abrir demais? Muito ruim, porque a igreja existe para andar na contramão do mundo. Não pode ser. Igreja que não anda na contramão do mundo, ela não é tempero. E Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É muito complicado o cristão ele se comportar como o não cristão, porque ele tem que ser um exemplo. O apóstolo São Paulo disse a Timóteo: ser exemplo dos fiéis. Não é? Antigamente, as igrejas cristãs, não só a Assembleia de Deus, como também os adventistas, as igrejas batistas, as chamadas igrejas históricas, não é? Que já estão aqui no Brasil há mais de 100 anos, não é? Eram pessoas que eram mais conservadoras na questão da sua vestimenta, mas isso era o momento em que eles viviam no Brasil, um momento de implantação da palavra de Deus, de mudança de raciocínio, de cultura. Para aquele momento, para aquela época, aquilo foi muito importante. Então isso veio mudando, assim, melhorando com o passar das décadas, né? Veio melhorando, até porque o mundo tá mais aberto, não é? Agora, isso não quer dizer que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela está aberta para o mundo, não. Porque no momento em que nós, igreja, estivermos parecidos com o mundo, nós estaremos diferente de Jesus. Cristianismo é você ser igual a Jesus, não é? Nós temos que seguir Jesus. A gente não tem que estar igual ao mundo, nem querer ser igual ao mundo para alegrar o mundo. A gente alegra Jesus. Sim. Até porque a pessoa que está no mundo está cansado de estar no mundo. Então ela quer provar Jesus. Aí ela vem para dentro da igreja e encontra o mundo na igreja. Aí não tem diferença. É porque o conceito de igreja está aqui para as pessoas que não são da igreja, né? A igreja está para pegar pessoas que querem mudar, querem seguir um novo caminho de vida. E com Jesus elas meio que podem ver uma mudança, né? Uma mudança de caráter, de personalidade, de melhorar os defeitos, né? Com Jesus. Muitos sociólogos, teólogos, filósofos consideram Jesus um dos homens mais intelectuais e polêmicos da história, não só pelo lado da fé dele, de ser considerado o Messias, o cristianismo, mas também como um homem, como pessoa. Eles consideram o caráter de Jesus incrível, né? Por ele ter sozinho feito uma coisa que perpetuou por 2016 anos. Quais são os ensinamentos de Jesus em geral? Jesus Cristo, ele foi e ele é o maior de todos os líderes, né? Sim. Jesus Cristo, ele nasceu há um pouco mais de 2000 anos atrás, levantou um grupo de 12, esses 12 levantaram outros grupos, e esses grupos existem até hoje, que é a igreja. O ensinamento de Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Mas para ir ao Pai através dele, tem que seguir os mandamentos dele. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Os que me amam serão amados de meu Pai. Eu os louvarei, glorificarei e me manifestarei a ele. É a mesma coisa. Eu nunca vou ser amigo do seu pai se eu não for seu amigo. Para eu alegrar o coração do seu pai, primeiro eu tenho que ser seu amigo. Porque quem põe doce na boca do filho, adoça a boca do pai. Você está entendendo? Sim. Então, para o seu pai gostar de mim, eu tenho que ter carinho com você. A mesma coisa é o relacionamento, é a relação entre Jesus e Deus. Você quer alegrar a Deus? Segue o caminho de Jesus. Né? Não existe outro caminho para se chegar a Deus que não seja através de Jesus. E não existe caminho para se alegrar a Jesus que não seja seguir a palavra de Deus. É a única forma. Tem que ser fiel à Bíblia. Sim, você falou, a gente está falando que Jesus, os ensinamentos dele como homem e tudo mais, e na Bíblia, qual a importância de Jesus no cristianismo? Dele ter sido importante na Bíblia, na história cristã? Qual a importância dele perante a Deus, perante os cristãos, né, os gentios que somos nós, os não-judeus? Qual a importância dele para a gente? Jesus, ele é tão importante que ele dividiu o calendário humano, né? O calendário se divide antes de Cristo e depois de Cristo, né? Sim. Nós estamos em 2016 anos, mas antes de Cristo já tinha, biblicamente falando, já tinha ocorrido 6.000 anos, né? De Adão até Jesus. Desde o começo, né? Do começo, Adão. Sim. Né? Porque antes de Adão já havia mundo. Já havia mundo, não é? Mas aí aconteceu aquela grande batalha celestial, uma parte da terra foi destruída. O mundo foi criado, né? O mundo foi, na verdade, em Adão o mundo foi recriado. Ah, sim, foi recriado? Foi recriado, não é? Mas, voltando para a sua pergunta, Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Ele é a plataforma do Evangelho, né? O que é ser evangélico? É ser cristão. O que é ser cristão? É seguidor de Cristo. O que é ser kardecista? Seguidor das doutrinas de Kardec. O que é ser budista? Seguidor da doutrina de Buda. E cristão? Seguidor da doutrina de Cristo. Não existe cristianismo se não houver Cristo, não é? A diferença do cristianismo para qualquer segmento religioso é que todos esses líderes que são referenciais de seitas e religiões, esses homens morreram. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, né? E está conosco, está em nosso meio. E voltará ainda para buscar a igreja, né? A igreja vive na terra na esperança da eternidade. As pessoas vivem, né, esperando uma vida após a morte, né? Uma vida após a morte. Salomão disse que a vida do homem é como a flor da erva. O homem nasce, o homem vive e o homem morre. Não é? Eu tenho 44. Parecia que ontem eu tinha 20. Certo. As coisas são muito vivas na nossa memória, que o tempo passa muito rápido. Passa. Né? Passa. Amanhã eu já vou estar na terceira idade. É num suspiro. Não é? A média do tempo de vida do ser humano no Brasil é 75 anos. A média. Uns mais, outros menos. Não é? Você acha que a influência cristã que estão dando hoje está boa? Porque a gente vê muita gente falando do cristianismo, né? Falando bem, falando mal, mas a gente vê muita gente vendo uma imagem meio ruim do cristianismo como algo fanático, algo que está tentando impor uma moral. Você acha que a influência cristã está boa ou precisa melhorar? O cristianismo, ele é um freio. O ser humano, isso é todo ser humano. O ser humano não gosta de ser tolhido nos seus desejos. O ser humano não gosta de ter rédea sobre ele. E o cristianismo é uma rédea. Eu quero fumar. O cristianismo diz não fuma.
Eu não vou gostar disso. Uhum. Eu quero ter um relacionamento com uma mulher que não é minha. Isso é um desejo carnal. O cristianismo diz, não pode, é pecado. Eu não vou gostar de ouvir isso, porque eu estou sendo tolhido numa vontade minha. Minha que eu digo de ser humano. Então, o próprio Evangelho já é um freio. Não pequeis, não adulterareis, não fornicarás, não dirás falso testemunho. Sim. Não é? Então, o cristianismo ele já é um freio. E por ele ser um freio, a nossa carne, o nosso homem exterior, ele não se sente à vontade, porque o homem não gosta de se submeter a autoridades. Não é? Mas a gente precisa entender que ser cristão é ter Jesus como Senhor. Deus não quer que você siga Jesus. Deus quer que você siga a palavra de Jesus. Sim. O que é ser um verdadeiro cristão? É você seguir a palavra de Jesus. Seguir a palavra de Jesus. A pessoa que está dentro de uma igreja, seja ela a denominação que for, frequenta cultos, mas ela não segue a palavra de Deus, ela não é um cristão. Então não adianta você ir para a igreja, você está orando, né? Tá fazendo de tudo da igreja, mas você não está seguindo a palavra na sua vida. Você tem que tomar a palavra para a sua vida. Você né? tem que viver a palavra de Deus na sua vida. Todos os dias. Aceita. Se não é religião. O que seria aceitar Jesus de verdade? Aceitar Jesus é você se submeter ao senhorio da palavra de Deus. O verdadeiro nascer de novo é isso. Há muitas pessoas que vão para igrejas porque tem paz. Eu vou assistir o culto ali porque ali eu tenho paz. Uhum. Qualquer ser humano que entre em uma igreja vai ter paz, porque ali já é um ambiente de paz. Entendeu? Eu vou para ali porque eu faço uma oração ali e as coisas dão certo. Qualquer pessoa que orar, independente da sua fé, orar em nome de Jesus vai dar certo. Porque está orando em nome de Jesus e está praticando a fé. Uhum. Mas isso não quer dizer que a pessoa está salva. Salvação, ela é novo nascimento e você seguir Jesus na sua palavra. Você ser fiel. Uma pessoa que assim, vamos supor, ela segue a Jesus, mas ela não se denomina cristã, mas de certa forma, indiretamente, ela segue a Jesus por ser uma boa pessoa, ser uma pessoa de caráter. É uma pessoa que vive uma vida honesta, uma vida trabalhadora, mas ela nunca foi de conhecer a palavra de Cristo. Ela teria salvação, ela teria como se diz, ter um relacionamento com Deus? Tem que receber Jesus como seu Salvador. O fariseu Nicodemos, ele era um homem bom. Nicodemos era um homem de bom caráter, a começar pela profissão que ele tinha. Uhum. Não é? E pela coragem que ele teve de, sendo fariseu, e procurar Jesus. Mas Jesus ainda assim diz para ele, você tem que nascer de novo. Porque salvação, ela é a mudança do caráter, mas ela é a submissão à palavra de Deus. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Né? Então, Deus tem que estar acima da esposa, dos filhos e de você mesmo. Você tem que amar a Deus acima de tudo. O apóstolo Paulo disse, eu não tenho por preciosa nem a minha própria vida. Precioso para mim é estar ao lado daquele que me chamou. Porque Jesus Cristo, o que ele fez? Ele resumiu todos os mandamentos do Antigo Testamento em dois, certo? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo tanto quanto amamos a si mesmo. Se você ama o próximo, você não vai mentir para essa pessoa, você não vai trair a confiança dessa pessoa, você não vai fazer mal para essa pessoa. E se para amar a Deus, você também não vai estar indo contra a vontade de Deus, né? Então, simplesmente ele resumiu todos os mandamentos em dois no Novo Testamento. Você acha que a igreja poderia mudar, alguma coisa assim, que ela poderia melhorar hoje? Qual é a boa igreja? A boa igreja que eu falo no sentido de instituição. De instituição, né? Como se diz, a união de cristãos hoje. Você acha que ela poderia melhorar? A boa igreja é aquela que o líder que está ali na frente dela, ele pregue a mensagem genuína do Evangelho.
sem se preocupar em enganar o povo, extorquir o povo, lesar o povo. Porque quem lesa o povo, lesa a Deus. Não é? Quem rouba a igreja, rouba a Deus. Que a igreja é filho de Deus. Se eu roubar você, eu estou roubando teu pai. Você entendeu? Sim. Se eu lesar você, eu vou lesar tua mãe. Que você é filho deles. Não é? Então a boa igreja, ela é aquela igreja que tem, primeiro, um líder honesto, um líder de caráter, um homem que prega a palavra de Deus de forma autêntica e genuína. Não é? O resto é fermento. Qual é a missão da igreja hoje? A missão da instituição igreja é preparar o povo para a eternidade. Jesus não morreu para que a gente tenha carro, nem casa, nem cura. Jesus não morreu para eu ter emprego. Jesus morreu para eu ter vida eterna. Jesus não precisaria descer na terra para eu ter emprego. Os profetas já vieram antes dele. Subiu no Calvário, foi enterrado e ressuscitado ao terceiro dia, para que o homem tenha vida eterna. O meu tempo de vida na terra pode ser 75 anos, 80, 90, mas vai acabar um dia. Na eternidade ele vai começar. Porque todas as pessoas são eternas. Independente da fé e da religião, todo mundo é eterno. A questão é aonde que vai passar a eternidade. Sua eternidade vai ser com Deus ou sua eternidade vai ser sem Deus? Porque eterno, qualquer ser humano vai ser. Sim. Entendeu? Pastor, então, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Agradeço. Fique à vontade para deixar as considerações finais para o pessoal que está nos assistindo. Nada, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo seu carinho. Não é? Alegria de ter você conosco ali, sua família, não é? E seu pai, que é um amigo, não é? Um dos líderes da nossa DONEP aqui na cidade de Cabo Frio. Sim. E dizer que nós estamos sempre à disposição. É difícil parar para dar entrevista. Né? Mas você me convocou, eu estou aqui. Tá? Deus abençoe. E Deus abençoe os nossos telespectadores, você que está assistindo e acompanhando essa programação. Não é que eu tenho certeza que a cada entrevista é coisa nova. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência aqui hoje, agradeço a Deus e a produção do nosso programa. Não deixe de conferir nossa página de Facebook, www.facebook.com/Programa Gerações. Samuel, você tem uma rádio também, né, aqui em Cabo Frio? É a Excelência FM, 88.7. 88.7. E você está com um programa Gerando Vidas? Programa Gerando Vida em várias emissoras no Brasil. Várias emissoras no Brasil. TV a cabo, net. Caso você queira entrar em contato com o Samuel, tem o site www.prsamuelgonçalves, sem acento.com.br. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço.